No vídeo dessa semana eu mostro para vocês que a gente vai continuar como uma economia de terceiro mundo enquanto a gente não mudar essa ideia econômica que a gente tem. Esse vídeo finaliza a série de vídeos que mostrava o básico sobre economia. E eu vou mostrar para vocês como a taxa de juros influencia e ela esfria a economia. Uma coisa que a maioria dos economistas não avisa e não ensina para vocês. É essencial para um avanço econômico que a gente tenha a redução da taxa Selic. Mas para que isso aconteça, a gente vai tratar em outro vídeo. Esse vídeo eu vou falar como essa taxa de juros básica, ela vai influenciar e ela vai destruir a economia de um país e vai manter a gente como uma subeconomia, como um país subdesenvolvido. Bora lá? Nos vídeos anteriores a gente falou sobre o endividamento das pessoas. As pessoas elas precisam captar dinheiro para fazer o consumo delas, porque elas não têm uma educação financeira, mas isso também acontece com as empresas, também acontece com o governo. Então, eu vou fazer um resumo do endividamento, mostrando o endividamento por cada setor, e aí depois eu vou mostrar como essa taxa Selic ela vai influenciar em cada um desses setores. Primeiro que a gente vai falar é do endividamento de pessoas físicas. Eu, você, o endividamento das famílias. As famílias, elas têm de endividamento 10% do PIB. E, em média, as famílias pagam a taxa de juros de 51% ao ano em suas dívidas. Mas não só as famílias estão endividadas. As empresas também captam dinheiro e também se endividam. Elas têm de dívida 3% do PIB brasileiro. Em média, elas pagam juros de 21% ao ano. Lembrando que a gente está tratando da taxa Selic a 10,75. Esse estudo ele foi feito há 2 meses atrás, então a gente ainda estava com uma taxa Selic de 10,75. E é essa taxa de juros que o Estado paga. O governo, ele também se endivida e ele paga uma taxa de 10,75. Como eu disse em vídeos anteriores, como que você empresta dinheiro para o governo? Você empresta dinheiro para o governo através do Tesouro Selic ou do Tesouro Direto. Então, quando você investe no Tesouro Direto, você automaticamente está emprestando dinheiro para o governo, para evitar que ele fique imprimindo dinheiro e que a gente gere aquela inflação que é um problema gravíssimo. Então, o governo paga uma taxa de endividamento de 10,75 ao ano e ele tem de dívida 8% do PIB. Quando a gente vai falar sobre onde o dinheiro está indo ou o dinheiro não está indo, a gente também precisa falar sobre a evasão fiscal. Por quê? Porque esse dinheiro que era para estar entrando na economia, ele está vazando. Na maioria das vezes, ele está sendo ou mandado para outros países, ou mesmo, às vezes, você engana a questão fiscal fazendo a compra de alguns passivos para a empresa. Muitas pessoas, às vezes, usam esse tipo de metodologia para comprar veículos, entre outras coisas, de uso particular. Temos também a questão da sonegação de impostos. Então, isso também vai entrar no nosso cálculo. No total, se a gente fizer a soma de tudo isso, a gente tem 25% do PIB contado praticamente ou dinheiro que ele vai sumir do mercado de forma ilegal ou que foi utilizado apenas para a dívida. 25% do PIB não é aplicado na produção. Ele não aumenta a produtividade, ele não acelera a economia, ele não faz o país crescer. Esse dinheiro não está sendo usado nas famílias para comprar uma TV, ou comprar uma casa melhor, ou se alimentar melhor, ou buscar cultura, buscar lazer, buscar educação. Não está sendo usado pelo governo para melhorar a infraestrutura, fomentar obras sociais, entre outros casos, e também não está sendo utilizado pelas empresas para comprar novas máquinas e contratar novas pessoas. Então, o que está acontecendo? Todo esse dinheiro não vai para a produtividade, ele vai simplesmente para bancos e para financeiras. E esse dinheiro, ele praticamente não faz a economia girar. E ele faz a gente se manter nessa escravidão, onde todo mundo paga grande parte do que recebe pela dívida. Aqui eu estou fazendo a demonstração através de valores em reais, baseados no PIB de 2023, que foi 10,9 trilhões de reais. Para facilitar as contas, a gente aproximou os valores. Então, a gente tem o endividamento das famílias, quer dizer, as famílias gastam 1 trilhão de reais só para pagar dívida. Elas deixam de consumir e de melhorar a vida delas para pagar a dívida.
as empresas gastam 300 bilhões, o Estado gasta 800 bilhões e a evasão fiscal é de 600 bilhões de reais. No total, a gente tem 2,5 trilhões de reais, o que corresponde a um PIB maior do que 168 países do planeta. O que a gente gasta só em dívida, ele é superior ao PIB de 168 países. Se eu não me engano, apenas 29 ou 27 países que têm o PIB superior a 2,5 trilhões de reais. Outra coisa que é o mais grave ainda é que tudo isso a gente está fazendo o cálculo em cima de uma Selic de 10,75%. Lembrando que a taxa Selic atual não é de 10,75%, é de 12,25%. E já acordado e previsto pelo Banco Central que até março do ano que vem a gente tem uma Selic em 14,25%. O mercado acredita que a Selic ela vai se manter entre 15% pelo menos até 2026. Então a gente tem quase 5% a mais de taxa de juros. As previsões básicas acreditam que o aumento de 1% na taxa Selic aumenta a dívida do governo em 50 bilhões de reais, o que faria com que, até março de 2025, a gente tenha uma dívida de 1 trilhão de reais. Quanto mais a gente amplia a Selic, maior é o custo da dívida para o Brasil. Então, se a gente está prevendo que teremos 1 trilhão só de pagamento de juros da dívida, se ela se mantiver do jeito que está, o que não está acontecendo, o governo está gastando muito mais e se endividando cada vez mais. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter até março do ano que vem, até março de 2025, muito mais do que 1 trilhão de reais sendo gasto apenas para pagar os juros da dívida. E o pior, as empresas podem chegar a 500 bilhões e as famílias podem estar gastando 1,5 trilhões de reais para os juros da dívida. Vocês conseguem entender que quase 3,5 trilhões de reais, em vez de serem utilizados para o bem-estar das pessoas, para a evolução das empresas e para o investimento do governo, ele está sendo gasto em juros da dívida. Agora, não é só abaixar a taxa Selic. A gente vai ter um novo vídeo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer para que a taxa Selic ela se reduza de uma forma saudável e duradoura. Só fazendo um disclaimer, todos esses dados foram calculados para uma Selic de 10,75% e todos os dados foram tirados de estudos da ANEFAC, que eu deixo aí para vocês poderem consultar. É isso, pessoal. Obrigado por estarem aqui até agora. Aconselho a vocês, se não assistiram os vídeos referentes a esse mini curso de economia, seria bem interessante. São vídeos de até 2 ou 3 minutos que falam sobre o básico da economia. Sugiro a vocês também, acessem esse site. E peço também a vocês que curtam e compartilhem. Se inscrevam para não perder nenhum tipo de material. Eu acho que vale uma curtida, porque foi muito estudo em cima disso. E eu tentei fazer o vídeo o mais curto possível. O próximo vídeo ele vem falando sobre como a gente pode fazer para reduzir a taxa de juros, quer dizer, a gente fazer uma educação financeira para o governo, e aí a gente vai posteriormente fazendo essa mesma ideia para que exista uma saúde financeira nas empresas e na nossa vida pessoal. Um grande abraço e até mais.